Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira. Seja bem-vindo à resolução da questão 45 da playlist de questões sobre porcentagem da Banca Sebrasp. Eu sou o professor Tiago e irei te ajudar com essa resolução. Questão 45 da Banca Sebrasp sobre porcentagem. Texto para a próxima questão. A represa X, que abastece de água determinada cidade, tem capacidade para 480 milhões de metros cúbicos de água. Considere que 30 anos após o início de operação da represa X, a quantidade de usuários, e aí eu vou marcar essa informação, dos recursos hídricos dessa represa tenha quadruplicado. Então, tinha uma quantidade inicial e agora quadruplicou essa quantidade após 30 anos, enquanto a quantidade de água retirada diariamente tenha triplicado. Nessa situação, sabendo-se que, em determinado dia, o quociente, quantidade de água retirada da represa, então vou pegar aqui o quociente, certo? Quantidade de água retirada da represa, dividido, note que aqui tem uma divisão, pela quantidade de usuários, dá o consumo médio de água de cada usuário nesse dia. É correto afirmar que 30 anos depois do início de operação da represa, o consumo médio diário, aí ele quer saber se aumentou ou se diminuiu e quanto foi aí o aumento ou diminuição. Vamos analisar a nossa questão. Nós temos aqui, inicialmente, uma quantidade de pessoas. Vou considerar aqui os usuários, e a quantidade de água, para poder não confundirmos. O quociente que ele está dando aqui, ó, quociente que eu vou chamar de Q, ele é representado pela quantidade de água dividido pela quantidade de usuários. Então, eu vou ter aqui água por usuário. Beleza. O que aconteceu nos 30 anos? Inicialmente, nós tínhamos aqui uma quantidade Y de usuários e eu vou considerar a quantidade de água como... Aliás, eu vou considerar aqui, ó, quantidade de usuários como U e a quantidade de água como A. Passou 30 anos. O que aconteceu aqui após esses 30 anos? Após os 30 anos, a quantidade de usuários quadruplicou. Então, agora eu tenho 4U, independente aqui da quantidade de usuários. Se eu tinha 10, agora eu tenho 40. Se eu tinha 100, agora eu tenho 400 e assim sucessivamente. Então, eu vou representar só pela incógnita. Enquanto a quantidade de água retirada aí diariamente pela represa, né? Ela passou para 3A. No caso, ela triplicou. Essa informação ela se encontra aqui, ó. A quantidade de água retirada diariamente tenha triplicado. Então, isso aqui é o meu inicial, que eu vou considerar aqui como Q0, vai ser a quantidade de água pela quantidade de usuários. E o meu final, o que vai ser? Né? O atual, né? Após os 30 anos. O atual ele vai ser o seguinte, vai ser 3A dividido aqui por 4U. Só que eu tenho essa informação aqui, a quantidade de usuários, quantidade de água por usuário. Eu estou chamando aqui de Q0. Então, vai ser 3/4 da quantidade inicial. 3/4 da quantidade inicial, quanto é que vai ser em porcentagem, né? Como que a gente representa isso aqui em porcentagem? Eu vou pegar o 3/4 e vou multiplicar por 100. Aí eu vou ter o meu resultado em porcentagem automaticamente. 100 dividido por 4 dá 25. 3 vezes 25, nós vamos ter aqui 75%. Então, inicialmente eu tinha o 100%, porque aqui eu tenho 1. É 1 que multiplica A sobre U. Então, eu tenho 100%. Agora eu tenho 75%. Se eu estou com um quociente agora que é 75% do que eu tinha antes, o que eu tenho? Eu tenho uma diminuição. E quanto é essa diminuição? Diminuição de 25%. Por isso que nessa questão aqui, o resultado vai ser... A alternativa correta, no caso, vai ser a letra A. Caiu em 25%. Isso você pode fazer com valores. Eu tenho aqui, por exemplo, quantidade de usuários, eu vou considerar 100, quantidade de água 100. 30 anos depois, minha quantidade de usuários passou para 400, porque ela quadruplicou, e a quantidade de água foi para 300. Se a gente fizer com valores, a gente vai ver o seguinte, ó, inicialmente eu tenho 100 sobre 100, que vai ser igual a 1. Esse é o meu quociente. E agora eu vou ter o seguinte, ó, 300 sobre 400, vou encontrar aqui 3/4. Se a gente transforma isso aqui em porcentagem, eu vou ter 100%, que é só multiplicar por 100. E se eu transformo isso aqui em porcentagem, 3/4, eu tenho 75%. Quando eu comparo um com o outro, eu vejo que tem uma redução de 25%. Por isso que a nossa alternativa correta aqui vai se encontrar na letra A. Te vejo na resolução da questão 46.